Amém? Hoje eu vim falar sobre a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, vamos ler aqui só alguns versículos. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ou do noivo. Porém, a Bíblia ela não relaciona essas 10 virgens com a noiva. Inclusive, a palavra noiva não aparece no texto. E muitos pregadores, ensinadores, então você pode pensar na internet, ver nos livros aí, você não vai encontrar você só vai encontrar esses pregadores e esses ensinadores relacionando as 10 virgens com a noiva, com a igreja. Não tem nada a ver. O texto aqui não fala nem o nome noiva. Essas noivas aqui, essas virgens aqui são acompanhantes, são damas de honra, que nós chamaríamos aqui em português damas de honra. Não tem nada a ver com a noiva. Que o crente tem que estar preparado, tem que estar com azeite, tem que ter reserva. Tem, não está errado não dizer isso não, tem. Mas o texto em si, essas 10 virgens tem nada a ver com a noiva. Alguns dizem, Jesus quando vier vai levar 50% da igreja, 50% não vai subir porque não tem azeite. Repito mais uma vez, esse texto não tem nada a ver com a igreja. Esse é um texto relacionado aos judeus e não à igreja. A igreja não é nem citada no texto. O que é que o texto diz? Que o noivo, ele vem, eis o noivo. O noivo vem fazer o quê? Vem buscar a noiva para a festa de casamento. E nem o nome noivo aparece no texto, para você ter ideia. Aí eu faço a pergunta: se as 10 virgens não tivessem azeite, nenhuma delas não teria casamento? Claro que teria, né? Por quê? Porque o noivo vem buscar a noiva e não das 10 virgens ou 5 virgens. Não. Mesmo se não houvesse virgem nenhuma para acompanhar o cortejo, o casamento estaria sendo realizado, porque o noivo ele vem buscar a noiva. No casamento judaico, o noivo vinha, escolhia a noiva, pagava-se o dote, Cristo pagou o dote, que foi a morte dele na cruz do Calvário. O pai do noivo é quem marcava a data do casamento. A Bíblia de Jesus falou que só Jesus sabe dessa data, ele vem buscar a noiva na data que o pai determinou. E quando ele vier, que vem com os amigos, conforme o texto diz, que o noivo vem com seus amigos, os amigos aí são os anjos que vêm com Jesus buscar a noiva. A noiva estará pronta, adornada, esperando o noivo, ela está pronta. Não tem nada a ver com as virgens. Se as virgens não estiverem prontas, se as virgens não tiverem azeite, elas vão ficar fora, como 5 ficaram fora. Mas a noiva em si estará pronta para a festa do casamento. Aí muitos se preocupam com isso, inclusive até alguns pentecostais, também sou pentecostal, relaciona ser cheio do Espírito Santo em falar em outras línguas, se basear com o Espírito Santo. Não, isso aí são dons. Você pode ser cheio do Espírito Santo sem ter os dons. Tem que se buscar os dons. A Bíblia recomenda buscar os dons espirituais. Mas ser cheio do Espírito Santo é totalmente diferente dos frutos do Espírito. São duas coisas separadas. Você tem que ser cheio, mas também tem que ter os frutos do Espírito Santo na sua vida. Amém? Independente, não estou falando aqui de virgem prudente e de virgem não prudente. Estou falando da igreja em si. Porém, a igreja no arrebatamento vai estar pronta, independente das virgens ou não. Aí a pergunta seria: então quem são essas virgens? Jesus falou, essa parábola aqui foi direcionada para os judeus. E por que o texto não menciona o nome noiva? Por quê? Porque a noiva é um termo, vou dizer assim, genérico, é um termo que relaciona todos os povos da terra. Hoje, no céu e no arrebatamento, teremos pessoas do mundo inteiro, não só judeus. Mas as virgens, sim, são judeus. Então, são esses judeus que entrarão na festa da noiva. Alguns que permanecerem crendo, buscando a Deus, esse é o que nós chamamos de azeite, está na presença do Senhor, esses vão entrar para a festa de casamento do noivo. Mas os outros judeus não. Essa parábola é totalmente voltada para os judeus e não para a igreja. Aí, repito mais uma vez: quem é a igreja de Deus? Aqueles que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que andam na santificação, aqueles que andam conforme a palavra de Deus. Então, esses no arrebatamento vão estar preparados.
não tem nada a ver com azeite, não tem nada a ver com lamparinas, não tem nada a ver com reserva. Isso aí é para os judeus. Claro que a igreja, ela vai estar preparada, vai estar com azeite, vai estar com a palavra, vai estar na santificação, vai estar na purificação. Amém? Então, algumas pessoas até uma vez ficavam preocupadas, mas Amília, eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não tenho azeite, não tenho reserva. Isso tem sim, o Espírito Santo está dentro de você. Você é temporada do Espírito Santo, você é templo de Deus, é morada de Deus. Os dons são presentes de Deus para a nossa vida, são presentes do Espírito Santo para a nossa vida. Porém, quem aceitou Cristo como seu Salvador e anda em verdade com Deus, na santificação, anda na palavra, a Bíblia diz que tornou-se templo morada do Espírito Santo e faz parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo. Então, você está salvo, independente de ter dom ou não, independente de falar em línguas ou não, independente de ser usado o Espírito Santo tem algum dom ou não. A salvação não está atrelada ou ligada aos dons espirituais de forma nenhuma. Está assim ligada àqueles que de fato se converteram, que nasceram de novo, que andam conforme as Escrituras. Então, esses sim, a noiva vem buscar esses. Mateus capítulo 25, repito novamente, não traz o nome da noiva, mas o noivo vem buscar quem? A noiva. Por que não está o nome da noiva, não traz o nome noiva aí? Porque iriam correlacionar o nome noiva com os judeus. E o nome noiva não está escrito aí, porque a noiva são pessoas do mundo inteiro. Mas as virgens não, as virgens são os judeus. 5 estarão preparados e 5 não estarão preparadas. 5 não terão azeite, 5 terão azeites. 5 não entrarão e 5 entrarão na festa do Cordeiro. Então isso é um texto relacionado aos judeus e não à igreja de Deus. Amém. Deus abençoe.